Olá, internautas de InfoChannel. Estamos mais uma vez aqui com um painel de debate e a gente vai discutir o papel do distribuidor nesse mercado em constante evolução, em constante mudança. Como as novas tecnologias, as tecnologias emergentes, novos modelos de negócio estão transformando toda essa dinâmica de atuação desse segmento. Para trazer todas essas informações para vocês, a gente trouxe o Marcelo Violento, que é o diretor de vendas Enterprise da Ingram Micro, o Vanderlei Rigatieri, que é o presidente da WDC Networks, Fernando Camargo, diretor de marketing da CLM, a Patrícia Guelf, diretora de marketing da TD Synnex, e o José Bublitz, que é o presidente da SND. Para mediar esse primeiro painel que comporá o InfoChannel Play, nós trouxemos a Constanza Caminos, que ela é a responsável pelo desenvolvimento de negócios da Context. Constanza, passo a palavra para você e agradeço desde já a presença de todos. Bom, boa tarde. É para mim um prazer ter sido convidada pela InfoChannel para moderar este painel hoje, que um contexto internacional tão conturbado permite valorizar o papel da distribuição no Brasil e no mundo. Como todos vocês já sabem, a Context é uma empresa de inteligência de mercado especialista no canal B2B e parceira de cada um dos distribuidores aqui presentes no Brasil e no mundo. Portanto, ter a oportunidade de abrir este diálogo não apenas analisando a dinâmica do mercado atual, mas também compreendendo para onde vamos é fundamental. Para trazer um dado interessante que pode enriquecer nossa conversa. Observamos um crescimento de aproximadamente 6% no faturamento dos distribuidores de tecnologia no Brasil em 2025, além de um início de 2026 bastante forte, com crescimento superior a 20% nas categorias de volume nas primeiras semanas do ano e cerca de 10% nas categorias de valor em relação ao mesmo período do ano anterior. Diante desse cenário, gostaria de começar com uma provocação. Este crescimento que vimos em 2025 reflete uma mudança estrutural no papel dos distribuidores que deixaram de ser apenas operadores logísticos para se tornarem agentes estratégicos de inovação? Gostaria de ouvir primeiramente a José Bublitz e depois abrimos para os demais complementarem. Ok. Boa tarde. Boa tarde. Eu acho que o crescimento é uma fase de transição, eu acho que das distribuidoras, principalmente as brasileiras, né? As multinacionais vêm um pouco mais empacotado o que elas fazem, né? As empresas brasileiras, elas têm o DNA próprio. E antes, há 10 anos atrás, elas só moviam caixa e dava crédito. Então, você colocou os dados dos últimos, de alguns anos atrás, mas eu me reporto os 10 últimos anos. Que a distribuição, as empresas brasileiras de distribuição estão indo para o outro caminho. Até porque fazer volume, a concentração no mundo aconteceu para quem fazia isso, volume. E a exigência de capital quando você faz volume é muito grande. Então as empresas brasileiras se acomodaram em fazer diferente. Eu acho que é um bom início aqui para o nosso debate, porque nós estamos aqui, tem empresa nacional aqui e tem as multinacionais. As multinacionais têm um poder muito maior que a gente, que somos nacionais. Então, as nacionais tiveram que se modelar na necessidade. Acho que o caminho aí que a gente se modelou nos últimos tempos. Obrigado, Constanza. Eu gostaria muito de complementar com Patrícia, também para ter a visão das internacionais. Você que considera? Complementando aqui, boa tarde aí a todos. O que nós olhamos e observamos ao longo do tempo é assim, independente de nacional ou uma operação internacional e globalizada, a mudança de comportamento, de posicionamento da distribuição, ela vem acontecendo. Você trouxe alguns números, né, de último ano, mas a gente vem sentindo essa evolução já há algum tempo.
e um olhar que somos hoje mais do que o trabalho de operação logística, sem dúvida nenhuma, isso é comum para todo mundo, mas o José falou isso sobre a perseguição sobre volume. Trabalhamos isso num período de tempo. Hoje, o que eu mais enxergo é como é que a gente trabalha de uma forma cada vez mais personalizada, cada vez mais observando os comportamentos gerais de mercado. Então, para a gente mover, né, fazer operação logística continua sendo um core importante, porém hoje a gente já tem um mercado maduro comprando tecnologia surgindo com muita rapidez de modificação e implementação. Isso está exigindo do papel do distribuidor uma agilidade em se adaptar, em ajudar a dar suporte para os parceiros, né? Abrir espaço para entender melhor momento de mercado, segmento e conseguir trazer diferenciação para essa tratativa e jornada de compra e aquisição de tecnologia para as empresas. Obrigada, Patri. Também seria importante escutar o ponto de vista, eu gostei muito de Marcelo, como um distribuidor do volume que está transicionando a valor também. Tem que ver com a inovação tecnológica e esse suporte que a Patrícia estava falando, que precisam os parceiros também? Sim, tem. Primeiro, boa tarde a todos. Constança, agradecer a InfoChannel pelo convite. É muito bom estar aqui com todos vocês, pessoas que eu admiro desse mercado. E eu acho que é o início de uma jornada. Eu acho que a gente está, como distribuidor, né, no papel que a gente tem e vem transformando, a gente está numa jornada de crescimento e de agregar cada vez mais valor a toda essa cadeia. E à medida que a gente vai agregando valor, a gente vai entendendo cada vez mais o negócio do nosso cliente para que a gente possa crescer muito mais do que os números que você trouxe, né? Eu acho que a gente consolidando esse posicionamento e consolidando a parceria que nós temos com o mercado brasileiro é o começo. A gente vai muito mais longe, com certeza. Obrigada, Marcelo. Bom, eu vou passar a outra segunda pergunta agora, em onde, dentro da Context, observamos uma transformação importante no portfólio dos distribuidores, migrando de modelos mais transacionais, sim, para distribuidores do valor. Alguns dados relevantes em software de segurança, tivemos um crescimento de 47,5% em fevereiro de 2026 versus 2025, e de servidores Enterprise com um crescimento de 18,1% no último trimestre de 2025. Agora, qual é sua visão nos avanços tecnológicos nessas categorias e como vocês consideram que estão impulsionando uma mudança mais profunda no modelo de negócio da distribuição? Já existem políticas ou estratégias concretas sendo implementadas nesse sentido? Eu gostaria de escutar também a Fernando, que ele é um dos distribuidores mais importantes dentro das categorias do valor e de cybersecurity. Qual é o seu ponto de vista? Acho que a escolha do portfólio sempre foi muito voltada para nicho. E isso acabou também nos posicionando, acho que um pouco à frente desse mercado que naquela proposta já era um mercado de construção de valor, né? Se trazer uma empresa pequena, a gente fala que a gente pegou muita empresa pré-IPO, que estava em Israel, depois mudou para os Estados Unidos, fez o IPO, ficou gigante e tudo, mas que naquele momento demandou muito a construção de mercado, a fomentar a demanda, a mais do que divulgar isso para o canal, mas a desenvolver o canal para esses fabricantes. Isso também estruturou a gente enquanto modelo de negócio. E a tecnologia, que falavam que ia facilitar a vida, né? Fica cada vez mais complexa, mais fragmentada, e acho que isso também acaba culminando, ficou muito em linha com o que era nosso trabalho de curadoria de portfólio, que era justamente tentar orquestrar soluções para o cliente final, lógico, nunca ultrapassando a revenda, né, mas qualificando essa revenda para fazer isso, porque a gente começou a ver que o stack estava complexo mesmo, né? Não teria a bala de prata, a solução única, e cada vez mais as soluções estavam super nichadas, bem específicas. Então isso acabou colocando a gente, acho que numa posição bem assim, vanguardista, assim, dado o nosso tamanho, o nosso modelo.
E aí também eu acho que isso... a gente vai um pouco de encontro até as grandes, porque muitos desses fabricantes falam, puta, na grande eu não dou volume. E aí lá não tem atenção, então aí tem uma questão também que eu acho que a gente consegue, e até porque faz parte do core nosso mesmo, pegar na mão, dar atenção ao fabricante e ao mesmo tempo dar atenção para revenda, né? Então acho que é um pouco isso, Constança, vem um pouco da nossa história, tá muito do nosso DNA, isso é um trabalho, claro, sem dúvida nenhuma, muito forte, que foi desenvolvido pelo meu irmão, que está na RSA, né, o tempo todo buscando quem é a próxima empresa que a gente quer distribuir, ao mesmo tempo a gente já tem 44 fabricantes, então também já fica complexo demais. Daqui a pouco vocês vão virar uma Camargo ilha. fica assim, o que corta, o que vai cortar? Qual que é o produto do portfólio que a gente não deveria manter? E também a coisa é tão rápida, né? A velocidade é tão grande que, de repente, você fala em cortar um fabricante e aquele é o ano do fabricante, né? Tem um apego, né? Não, e as oportunidades começam a surgir, você fala, ufa, ainda bem que não cortei, até dificulta administrar portfólio. Mas estava muito nisso, né? Nessa busca desse fabricante que tinha esse nicho e que hoje ele é o cara que mais acho que está conseguindo agregar valor mesmo. Perfeito, obrigada, Fernando. Eu gostaria também de escutar a Vanderlei como empresa familiar que também foi incrementando seu portfólio, incluindo propostas também com muito valor e inovação tecnológica. Que é o que você considera? Bom, obrigado aí pelo convite aí. Boa tarde a todos. Na verdade, né, a WDC tem uma história um pouco diferente de um distribuidor tradicional, né? A gente, quando começou, a gente era muito pequenininho, mas põe pequeno mesmo, né? E a gente também sabia que não daria para entrar, para disputar com os grandes distribuidores. Nem os fabricantes iriam nos dar essa chance. Não dava bola pra gente. Então a gente teve que optar por algumas escolhas. Sim. Uma delas, a gente descobriu o mercado de telecom, que ninguém conhecia os provedores de internet. Hoje eles, né, todo mundo quer uma partezinha desse negócio. Então, a nossa estratégia foi trazer produtos muito nichados para poder competir com os grandes distribuidores, sejam nacionais, né? Ou vocês já eram grandes pra caramba. Você não vem com essa não, que você era grande pra caramba. Vocês nem falam, nem dava para passar perto. Nacional por vontade própria. Exatamente. Da Ingrid a gente passava perto, nem na calçada do escritório, porque senão, né? Então a gente foi por esse lado. Ao longo do tempo, a gente foi entendendo que não dava para depender de um nicho só. Eu acho que assim, uma das coisas que a gente tem como filosofia é diversificação. Tem que ser. Diversificar não é fácil, como você mesmo falou. Pô, você trazer um outro fabricante, às vezes o canal é diferente, né? Quando a gente começou a vender cibersegurança, é completamente diferente do canal tradicional que a gente conhecia. E a estratégia que a gente teve que fazer foi de ser diferente em vários aspectos. Por exemplo, em modelo de negócio. Em 2013, quando a gente começou a fazer locação de equipamento para ajudar esse cliente, esse canal a alavancar, todo mundo achava um negócio super maluco. Mas foi uma maneira da gente conseguir crescer. Não tem jeito, né? Crescer faz parte de qualquer negócio, né? Quando a gente tomou a decisão, em 2023, de parar de vender, por exemplo, sistemas fotovoltaicos, sistema solar, e a gente já era aberto, listado na bolsa, foi um choque para o mercado, porque você vai cair a sua receita de repente, né? E todo mundo fala, pô, tem que ter coragem de fazer. Porque na verdade a gente não tem pai rico, né? A gente tem que sobreviver. Então, quando o negócio não está indo bem e está drenando o seu caixa, está drenando o recurso, está fazendo muito mais gastando muito mais energia do que trazendo resultado, você tem que tomar uma decisão, né? Às vezes é muito difícil, mas eu acho que essa é a dinâmica que a gente vive na distribuição. Porque o canal também, se você olhar, se puser no sapato dele,
ele também tem um monte de dificuldade, Claro, muita dificuldade. claro. Então, se você não ficar próximo dele, se você não entender o que está acontecendo, para poder resolver, ou tentar melhorar a situação, todo mundo vai perder. É. Então, a gente tem um papel, né, que eu falo que, como distribuição, a gente tem que deixar os dois lados felizes. O fabricante, ele tem que ser feliz, ele tem que achar que você está fazendo o trabalho bom para ele, e o canal, Claro. né? E às vezes tem que ter, você fica ali num mato sem cachorro. Nesse equilíbrio, né, É o Vanderlei? equilíbrio. Só que depois do canal tem um cara. Tem Esse o talvez cliente. seja o artista principal, que é o que a gente tem que olhar e ajudar o canal a se fidelizar com esse cara. Porque se o canal não fidelizar com o cliente, esquece que a gente não vai ter resultado, ele não vai ter resultado. Então o grande trabalho dos últimos 10 anos que a gente fez foi isso. Foi tentar ajudar o canal a ter o cliente dele fidelizado no negócio dele. Perfeito. Um monte de iniciativas que a gente teve para fazer com que a gente ficasse muito mais perto do cliente junto com o canal. E Zé, é uma forma da distribuição também agregar valor. É Né? isso aí. Ela agrega valor na hora que ela capacita esse parceiro nesse entendimento de ter o olhar cada vez mais próximo no entendimento da demanda do cliente, né? Resolver problemas dos Do clientes. cliente, é isso aí. Ajudar ele, o parceiro, a resolver o problema do isso cliente dele. É isso É aí. nesse... E se eu puder complementar, eu acho que esse olhar, quando você falou, Vanderlei, eu vejo muito. A gente tem um lugar muito comum, que a gente fala de. As dores são as mesmas. Exatamente. Internacionalmente ou Local. nacionalmente, todo mundo olha para o negócio com muita objetividade. Mas essa questão do cliente ali na ponta, a distribuição ela precisa estar ali olhando e traduzindo um pouco de tendência, porque a gente tem ali um olhar que a gente tem informação vinda do vendor, né, do fabricante, a gente tem a informação vinda de pesquisa de mercado e levar isso para o parceiro, para o canal, meio traduzindo, onde é que você equaliza mais aqui, ele tem uma demanda ou uma dor ali que tá sendo tratada momentânea, mas como é que a gente incentiva ou a gente trabalha o desafio, que também envolve um desafio financeiro, que é às vezes apostas em crescimentos de portfólio dentro do parceiro. Então, a gente acaba tendo uma visão e uma responsabilidade de trazer um pouco desse universo para eles, né? Isso aí, E legal. o cliente ali na ponta, no fundo, todo mundo precisamos saber o que ele está, o que ele quer, porque ele está muito eficiente em termos de conhecimento sobre tecnologia. A gente do outro lado que está ali buscando apresentar soluções, tem momentos que a gente tem que estar muito preparado, porque ele lá na ponta se preparou muito, né? Ainda mais agora, com o IA, que ele traz um outro desafio. Exatamente. Eu gostaria muito de passar a próxima pergunta para complementar. Hoje, as novas gerações, como o Patrick falava, priorizam cada vez mais essa simplicidade das compras por meio da marketplaces, plataformas digitais, em modelos as a service, porque eles já contam com muita informação na parte de tecnologia. Na Context, vemos um crescimento de 2 dígitos no canal e-tailer business no início de 2026, ainda que isso varie bastante por categoria, sim? Nesse contexto, a digitalização representa mais uma oportunidade ou um risco para os distribuidores? Gostaria muito de ouvir aí a opinião de Vanderlei, se poderia ser. Claro. Olha, eu vou falar para vocês que eu talvez esteja, não é que eu estou na contramão, mas talvez eu esteja no último lugar na parte de venda por marketplace. Por incrível que pareça, a gente já tentou muitas vezes fazer isso. Mas o nosso tipo de canal não se adaptou a esse modelo. Porque, na verdade, a WDC sempre vendeu muito projeto. Projeto de segurança eletrônica, projeto de audiovisual,
projeto de até de cibersegurança, que teoricamente poderia ser uma coisa mais... O meu canal quer falar com o atendente. Então, no caso de telecom, então, que é, sei lá, 40% da nossa receita, não conseguimos alavancar via modelo eletrônico. Então, eu sinto que talvez o canal de volume, né, que está comprando um produto que ele já conhece muito bem, que ele só está fazendo reposição ou compra mais daquilo, tem interesse de fazer, né? Eu acho que a nossa vida, né, como pessoa, a gente se acostumou muito com isso, né? Eu prefiro falar por WhatsApp do que ligar, e é a mesma coisa. Então, mas eu não sinto isso, tá, no meu canal. Então, assim, todos os segmentos que a gente está no segmento de telecom, segmento de varejo, com os projetos de audiovisual, de painel de LED, retail media, mídia OH, a parte de eventos, então, pessoal que são os locadores de eventos, o pessoal de segurança eletrônica, né? Por incrível que pareça, que hoje cresce para a gente bastante, mas ele precisa conversar com a gente para ver se o projeto que ele está fazendo está correto. Patri, você gostaria também de complementar sua experiência como um distribuidor internacional em torno a isso? Eu diria que quando você fala de marketplace e ali a importância, a gente está tendo, sim, acho que um caminho que não podemos deixar de olhar para isso. A gente vai ter dentro desse ecossistema gigante de tudo um pouco, né? A gente tem o desafio e vamos dizer assim, a dinâmica da distribuição é que a gente não consegue olhar e não deve, eu acho que talvez não consegue, a gente precisa abrir frentes para olhar para vários caminhos. Então, por exemplo, quando a gente fala de marketplace, é algo que vem crescendo historicamente e eu acho que ele está ligado com não só a característica de consumo, de gerações que estão entrando para decidir sobre isso, mas às vezes o movimento do tipo de produto que você vai buscar ali. Se ele não é alta complexidade, né? Se ele está mais numa dinâmica onde eu resolvo a aquisição de algo mais básico dentro da estrutura, você tem esse olhar e abre espaço para isso, algo de recorrência e num modelo simples. Quando você entra para um trabalho de projeto, de alta complexidade, você vai precisar olhar e lançar a mão de outros recursos. Então, você vai ter equipe de suporte para olhar para isso, não só a tecnologia para você manter essa roda, esse mecanismo de marketplace, mas o olhar para quem precisa de um suporte que, a partir daquele momento, eu preciso de mais detalhes, eu preciso ganhar mais envergadura de informação técnica, eu preciso entender do segmento correto. Então, eu diria que a resposta eu acho que a distribuição ela está olhando para todas essas frentes, alguns com um pouco mais... Hoje a distribuição, por exemplo, na SND a gente tem várias divisões. Então a necessidade de cada divisão é diferente. Então quando a gente vai para o nosso Enterprise, não precisa de tanta digitalização. Quando a gente vai para a nossa divisão de cloud, a gente começou ela digitalizando. Nós criamos um portal, o TB Cloud, lá atrás, que ajuda o parceiro aí no cliente dele a vender nuvem. E ele vem até hoje ajudando na digitalização. E agora vai vir todas as tecnologias para ele, com IA, com toda essa camada que necessita. Em nuvem, isso é primordial hoje para a gente escalar.
Se a gente não fizer isso em nuvem, a gente não escala. E se não digitalizar, Bem esquece. É isso que eu falo. É sobre tem isso, né? segmentos que Exato. não tem jeito. Agora tem o lado E outros corporativo que, desses não menores projetos, que, tipo, por exemplo, uma tela. Aí você vai falar assim, mas eu estou colocando a tela instalada lá no cliente dele, entregando a tela instalada. Aí você fala assim, precisa de digitalização? Às vezes precisa, não é em todo caso. E temos que olhar toda a segurança nesse meio do caminho aí. Porque a segurança de dados tá iminente hoje, se já não tiver num colapso aí a segurança. O Fernando pode até falar mais nisso aí, que a CLM é especialista em Acho segurança. que sobre digitalização, um pouco do que todos falaram. A gente gosta da nossa equipe técnica, então a gente não fica insistindo muito para não bater também. Mas o que a gente foi nosso foco foi, primeiro porque era um lema nosso de que era relacionamento e tecnologia. Então a gente acreditava que o papel da nossa equipe, lógico, a gente quer sempre eliminar a fricção, né, dos processos, mas a gente não acreditava que eles geravam fricção. Ou pelo menos era o que a gente sempre quis acreditar, né? Mas aí, para reagir também a isso, o nosso trabalho foi muito interno, foi trabalhar muito em processos, até porque se a complexidade também a gente estava empurrando para fora, essa complexidade também estava lá para dentro, né? A equipe de vendas também passa por isso, na estrutura como a gente tem hoje, claro, ela está muito amparada por uma equipe de produtos também, e por uma equipe técnica, hoje a gente até fala maior folha em pessoas e volume de investimento mesmo na equipe técnica, até para fazer esse suporte para o canal, e muitas vezes até para o cliente final, né? Tem que ir na ponta mesmo, discutir com o cliente final, ajudá-lo a encontrar a solução, moldar isso, né? Construir essa arquitetura e aí auxiliar a revenda nessa operação. Então a gente está olhando muito para isso, a gente hoje estuda até mais outras questões do que de fato transacional. Então, de fato, ajudar o cara a fazer dimensionamento de projeto, a orquestração de soluções através de IA. Então, né, através de um problema, como é que ele orquestra nos diferentes fabricantes uma solução adequada para aquele projeto, mas com menos foco de operar o transacional mesmo. A nossa venda, a venda que importa, tem mão, tem gente olhando, tem 2, 3 cabeças trabalhando nessa venda. Difícil de escalar? Um pouco difícil de escalar, né? Mas é o preço que a gente acaba pagando, hein? Bom, um pouco para complementar isso que estavam falando, um dos desafios apontados pelos fabricantes é a necessidade de maior digitalização e agilidade no acompanhamento de vendas e estoque, essa troca de informações que vocês distribuidores têm com os fabricantes. A integração de dados via API, por exemplo, vem se tornando essencial para muitos deles. Como vocês enxergam esse movimento como diferencial competitivo para os distribuidores? E no caso da Ingram, que vem investindo fortemente nisso, como essa vantagem se traduz no dia a dia? Marcelo, você gostaria de começar? Claro. Obrigado pela oportunidade. A Ingram, globalmente, tem se posicionado como uma empresa de plataforma. Então, a gente desenvolveu uma plataforma global que já está em funcionamento em muitos países. No Brasil, a gente está implementando agora. E a ideia da plataforma, ela está conectada com o que a gente debateu um pouco antes. É a gente entender qual é o segmento e o desejo de cada cliente. Tem cliente que ainda vai continuar querendo falar com pessoas e a gente vai estar lá para atender. Vai ter cliente que prefere, às vezes, numa mesma aquisição, numa mesma transação, para aquele produto específico, fazer isso de forma digital e a gente também vai estar lá para atender. A ideia da plataforma, a ideia de levar esse mercado da distribuição para esse patamar é exatamente que a gente possa traduzir tanto para o fabricante, quanto para o nosso canal, quanto para o cliente final, a maior quantidade de informação possível para que ele possa tomar a decisão. É claro que é uma jornada, a gente não tem a pretensão de fazer isso acontecer da noite para o dia, mas a gente entende que é o caminho que vai fazer com que esse mercado seja cada vez mais consumidor de tecnologia, é você entregando para o mercado tecnologia. Obrigada, Marcelo. José, você gostaria também de complementar sua experiência em torno a este processo de digitalização para ser competitivos também como distribuidor, como vocês veniam falando, portas adentro?
Então, a SND tem um portal já que atende o revendedor e ele pode estender, colocar o pedido direto e sai. Se ele tem crédito, já sai lá na logística. Mas é aquilo, é o produto que ele já sabe o que ele vai comprar. Então, é nesse sentido. Solução já é mais complicado. E estamos trabalhando nisso, para também conseguir entregar solução ali. Soluções menos complexas, tá? As mais complexas indo para o time técnico, que tem que ir, mas as menos complexas estamos trabalhando para o nosso portal corporativo, que a gente diz, ele fazer essa entrega com menos complexo. Quando a gente fala de tudo isso aqui, no fundo a gente vai olhando as dores que vão aparecendo, aquilo que vem de oportunidade, e eu diria o seguinte, a gente vai encaixando e fazendo a leitura do que o mercado, do que o parceiro de negócio está buscando, para olhar para quê? Qual é o modelo de negócio que a gente pode trazer para facilitar ou para viabilizar aquilo que precisa ser feito, né? Então, o olhar da distribuição, eu estava aqui pensando quando a gente estava falando, é uma tarefa árdua aí, porque são frentes, são muitas frentes que a gente olha o tempo todo e aonde é que a gente não pode se desviar? Do objetivo final, que é ter ali na ponta o cliente atendido, né? O canal conseguindo fazer a sua diferenciação, usando estrutura de suporte da distribuição, seja de tecnologia, seja de mecanismos de transformação digital ou de digitalização. A distribuição está trabalhando bastante, né? Isso tudo rentabilizando. E cumprindo as metas do fabricante. O mais difícil é preservar a margem. Sí, no, solamente para ir fechando nuestro encuentro y trazendo ese olhar más humano, yo voy a direccionar mi pregunta para Fernando, que reconoce que el verdadero diferencial está en el valor agregado por medio de las relaciones interpersonales, que você mencionou isso muitas vezes agora em nosso encontro. Na sua visão, quais são as principais competências, tanto técnicas quanto humanas, que os profissionais de distribuição precisam desenvolver hoje para destacar, liderar e realmente fazer a diferença na escolha do distribuidor? O hard skill é difícil, porque vai depender muito da área que ele está, né? Mas eu acho que basicamente negociação é um skill que precisa ser muito bem desenvolvido, uma resiliência. Eu sei que isso é uma palavra muito, muito usada, mas eu acho que tem uma questão mesmo, pelo menos a gente vive muito essa realidade da venda, que parece que não é a boa venda, mas que a gente sabe da importância dela, porque ela abre uma porta, porque ela constrói uma nova oportunidade lá na frente. Isso tudo demanda também muita coragem de assumir risco, né? E aí você precisa ter uma empresa e pessoas muito envolvidas e muito compradas com isso também, né? É claro que ninguém é maluco, tudo tem que ser feito com segurança, né? A gente tenta também o tempo todo, não dá para descer 10 metros assim descontroladamente, né, Zé? Que bate no prédio, então a coisa tem que ser muito assim ajustada. O pessoal até comentou aqui, acho que foi o Vanderlei, a questão da dificuldade. O profissional hoje em dia está muito difícil mesmo, o distribuidor sofre. A gente fala que a gente trabalha muito o desenvolvimento do profissional e a gente desenvolve muito o hard skill dele, que é o skill técnico de fato. Isso a gente entende que é fundamental. Então, quando a gente pega equipe técnica, a gente fala mesmo de matriz de polivalência, trilhas de conhecimento e de certificação que a gente quer que ele faça, que ele precisa realmente conhecer o que ele está vendendo. Quando você vai para produtos também, são profissionais também com muita densidade, que eu não posso cobrar, eu não posso demandar isso de um comercial, então o comercial vai trabalhar muito mesmo nos skills mesmo de relacionamento, de conseguir traduzir as dores do canal internamente para a gente, abrir portas para que as outras áreas possam atuar e fomentar o desenvolvimento de oportunidades lá dentro. Então hoje eu acho que para o distribuidor é muito, ainda mais aqui para o Brasil, é muito isso. Acho que a resiliência tem que ter uma abertura muito grande de aprender. Eu acho que hoje o Long Life Learning de fato, a coisa mais importante, né? Ninguém está nativo a nada. Falava que as pessoas nasciam nativas digital. Olha o que o digital mudou.
Então, serviu para nada, né? Meu filho nasceu nativo digital, digital já é outro agora. Já. Então as coisas mudam muito rápido, a gente tem que estar muito atualizado, né? Ao mesmo tempo, acho que a gente tem que também separar, para a gente não perder energia, separar o que é vanity, o que é bobagem, o que é espuma daquilo que de fato vai fazer a diferença. Então quando a gente fala muito de lá a gente tenta sair do hypado e fala, não, vamos pro de fato. Que eu vou entregar. O que muda o negócio, o que mexe isso. ponteiro, o que gera eficiência. Então a gente está olhando muito para esse profissional, Constância, o cara que esteja muito aberto a aprender, talvez com mais dúvidas do que certezas, mas também muito habilidoso nessa questão dos relacionamentos. As agendas são agendas que, de certa forma, precisam ser buscadas as convergências. É claro que todo mundo quer fazer um negócio, e um deal sai porque alguém quis comprar, alguém quis vender, e a gente chegou no meio do caminho que foi bom para todo mundo. Então a gente precisa convergir agendas o tempo todo. Nem sempre elas são tão alinhadas, muitas vezes elas são divergentes, e o trabalho do distribuidor e aí dos nossos profissionais é isso, entender a demanda do fabricante, traduzir isso, atendê-lo, de certa forma, a gente quer atender ele, mas a resposta disso tem que se atender o outro lado, o cliente que está tendo aquela demanda, que vai ser atendido também com aquela solução. Então é bem não é fácil não, não está fácil para a gente. O nosso negócio, né, o negócio da distribuição, se a gente parar para pensar, é um negócio de relacionamento, é um negócio de pessoas, né? De pessoas. Porque a gente não produz um parafuso, a gente não escreve uma linha de software. Então, o nosso negócio é fazer a conexão. Quanto maior for o nosso portfólio de fabricantes, a gente vai alcançar mais parceiros e vai poder gerar mais conexões e mais relacionamento. Mas não tem como fugir disso, né? E na Ingram, o que a gente tenta fazer para entregar para o parceiro é a maior quantidade possível de informação, que acho que endereça um pouco da temática anterior, né? Se eu entrego informação para o meu parceiro comercial, para ele saber o que aquele cliente está sentindo, o que aquele segmento está precisando, ele pode ter um olhar um pouco mais horizontal e buscar novas tecnologias. Mas o nosso negócio, o profissional que a gente busca, é o cara que se relaciona bem, que quer o relacionamento, que gosta da conexão, porque é isso que vai fazer a gente escalar, né? E é o que a gente vai agregar para o mercado. E eu brinco que os melhores a gente manda para os fabricantes, não é? Não precisa nem mandar, né? É sempre esse caminho, né? Na SND, a gente, olhando o canal, a gente tem feito algumas iniciativas, criamos ano passado uma área de serviços, né? Que a gente está empacotando serviços para que o canal entregue, porque a gente viu que ele não estava conseguindo entregar. Então, hoje, começo desse ano, a gente lançou nosso SOC, o Sentinela, 24/7, que é um pacote de serviços que a gente está indo, levando para o canal entregar para o cliente dele, ajudando ele a fazer isso. Aí, para o outro lado, um lado interno, a gente começou há muito tempo atrás, quando a gente começou em nuvem, que a coisa era... os profissionais nessa área eram escassos, caros. Aí a gente começou a olhar isso e começamos a colocar trainees nestas áreas, e formando trainees todo ano formação de trainees. E daí em 24... a gente fez um grande programa de formação de trainee para a empresa inteira. Então, fizemos um programa com 20 trainees, formamos dos 20, 16 nós contratamos no final do programa. E esse ano o programa está vindo com 13. Então, a gente está vendo as necessidades dentro da empresa de formação de pessoas, não deixando as pessoas que estão lá sem formação. Investimos muito nisso nos últimos anos, só que é uma mão de duas vias, né? A empresa tem a parte dela e as pessoas têm que entender isso. E às vezes as pessoas que estão lá dentro da empresa, você tem que ter um trabalho que elas entendam isso, que é uma mão de duas vias, que a gente vai trazer informação, que vai trazer conhecimento, mas que ela tem que entrar naquilo. Então, é esse o trabalho constante nosso com as pessoas internas, que são as mais importantes. Sem elas, a distribuição não existe, porque não tem produto, é o fabricante quem tem, não desenvolve software. É um mecanismo intermediário que ajuda o parceiro, o canal, a entregar para o cliente dele.
fazendo bem feito e gerando rentabilidade, né, Vanderlei? Para todos. Para todos, Para né? todos. Pra todos. Para Pra todos. todos. Né? Para toda a cadeia. Tem aí um olhar complementando, né? Você vai buscar pessoas para trabalhar e dar suporte dentro e com canais. Eu acho que uma palavra que também traz isso é colaboração. Você precisa ter gente que está Exatamente. aberta à É isso aí. colaboração. Exatamente. Bem dito. Porque a gente vai precisar fazer desta forma, né? Eu vim no caminho pensando, dentro de alguns contextos, a gente tem uma relação interdependente. Eu acho que essa palavra é ruim, mas colaboração a gente precisa com fabricante, com os times internos, colaborar com o canal para entender onde ele precisa e colaborar ali na ponta. E dentro de casa capacitação, para capacitar o parceiro, se a gente também não tiver Sim, dentro de capacitado, casa né? trabalhando com isso, a gente não entrega o produto final É isso. desse grande relacionamento. Isso. Né? E colaboração que a gente está fazendo aqui agora. Exato, muito Né? legal. Apoiado pela InfoChannel, isso aqui é uma grande colaboração. É uma troca de experiência. para todo o mercado. Muito rica. É isso aí, muito. A gente, há 8 anos atrás, nós lançamos a Universidade SND, que treina interno e treina externo. Já passaram por ali mais de 40 mil pessoas. Caramba. Interno, a camada é menor, mas entre o canal que passou ali, funcionários, dando treinamento técnico e comercial. Nesse sentido. Então, é um grande... nos últimos anos aí, ganhamos aí o troféu da InfoChannel aí, há alguns anos seguidos por formação das pessoas dentro do canal. Merecido. Parabéns. Eu agradeço muito a todos por seu tempo e colaboração. A verdade é que, como vocês falaram, esta troca traz muitas coisas importantes para compreender não somente o que está acontecendo a nível global, que muitas vezes vemos tecnologia, inteligência artificial, digitalização, automatização, mas depois a realidade do Brasil, nessa parte do relacionamento, da qualidade humana e tudo isso é muito importante. Então, eu agradeço essa oportunidade para eu estar aqui moderando desde a Argentina este painel muito interessante. Irene, se você quiser concluir. Oi, eu acho que foi super, mega produtivo. Vai ter, com certeza, muita coisa a contribuir para os internautas de InfoChannel. Em nome das mídias InfoChannel, eu te agradeço, Constanza, pela sua disponibilidade, pela sua mediação valiosa, preciosa. Muito obrigada. Mais do que a presença, eu agradeço aos painelistas pela contribuição com sugestões, com dicas, com as suas opiniões, que com certeza contribuirão muito para o setor de distribuição, e que tudo isso que foi falado aqui hoje vai servir para a gente nortear e dar realmente quais são os rumos da distribuição de produtos e soluções em TIC no Brasil. Agradeço a você, internauta, pela sua audiência. Tem uma vozinha aqui me pedindo para lembrar de agradecer o valiosíssimo apoio da AMD, da Context, da Ingram Micro e da WDC Networks. Lembrem-se que recentemente foi lançado o InfoChannel Play. Fiquem atentos, fiquem ligados, e lembre ainda que o próximo painel, o tema será cibersegurança aplicada. Imperdível. Conto com vocês e até lá.